Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver para vocês a prova 2, que a gente está fazendo agora, em dezembro de 2020. Só que como a gente está no semestre remoto, a gente está dizendo ainda que está no 2020.1. Tranquilo? Então vamos lá, peguei uma prova de um aluno, acho até que é um aluno que nem está fazendo as provas. Porque como vocês sabem, a questão específica ela vai ser diferente para cada aluno, porque o sistema sorteia valores diferentes de parâmetros, conforme as instruções que eu dou na hora que eu elaboro a prova. Então vamos começar aqui com a questão 1, 1,50 de peso. A questão 1 fala, suponha que a função de distribuição acumulada, então a UF que está sendo dada, de uma variável aleatória x seja essa função que é dada aqui abaixo. Então, a gente vai ter, olha, 0 se x for menor do que menos 2, 0,25x mais 0,5 se x está entre menos 2 e 2 e 1 de 2 para cima. Aí está pedindo para a gente calcular aqui a probabilidade de x maior do que 0,9. Então, uma questão de distribuições contínuas é uma questão bem tranquila, porque está pedindo uma probabilidade e a gente já tem acumulada. Então, é bem tranquilo, porque olha só, a probabilidade de x maior do que menos 0,9, como vale para qualquer evento, eu posso fazer 1 menos a probabilidade do complementar do evento, então vai ser o complementar de x maior do que menos 0,9 é x menor ou igual a menos 0,9. E aí, se vocês prestarem atenção, aqui eu já vou ter acumulada em menos 0,9. Como a função acumulada já é dada, basta eu ver menos 0,9 em qual trecho cai, e aí eu aplicar o valor de x dentro do trecho. Porque, por exemplo, menos 0,9 está nesse do meio, está entre menos 2 e 2. Então, a gente vai ter 1 menos 0,25 no ponto que eu estou analisando, então, vezes menos 0,9, vou botar assim, né? Mais 0,5. Então, eu estou fazendo 1 menos a acumulada no menos 0,9. Aí, 1, esse menos com esse menos vai ficar mais 0,25 vezes 0,9, menos 0,5. Então, a gente vai ter 0,5 mais 0,25 vezes 0,9. Aí, vamos botar na calculadora, vamos ver quanto é que fica esse númerozinho, essa continha. Como vocês puderam ver uma questão bem fácil, né? Bem tranquila. Essa eu coloquei assim, vai ser quase 1,5 de graça para os alunos. Então, 0,5 mais 0,25 vezes 0,9. Aí a gente fica, ó, 0,725. Arredondando para duas casas, que é o que está no sistema, item B. Questão 2 é uma questão de VOF. Então, a gente tem, ó, ela também vale 1,5. E aí ela diz assim, seja x uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 2 a 8. Opa, distribuição uniforme é a distribuição contínua mais fácil que tem, certo? Então, a gente está dizendo aqui x tem distribuição uniforme de 2 a 8. Julgue as seguintes afirmações em verdadeiro ou falso. O valor esperado de x é igual a 5. Olha, se x é uniforme entre A e B, no caso aqui A é 2 e B é 8, a média de x, ou o valor esperado de x, é B mais A ou A mais B sobre 2. Então, no caso, 2 mais 8, 10 sobre 2, 5. Então, a primeira afirmação é verdadeira, por isso que tem o Vzinho aqui. A segunda, vamos agora para a segunda afirmação. A probabilidade de x maior do que 5 é 2/3. Opa, mas 5 não é a média? E a média não é igual à mediana, a distribuição uniforme que é simétrica? Então, a gente já sabe que acima de 5 tem 50%. Essa daqui é falsa. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o desenho, certo? Nada está impedindo vocês. Se quiser ter mais certeza ainda. Mas eu não acharia necessário, porque como a gente já calculou a média no item anterior, então vai de 2 a 8.
Aqui é 1 sobre 10, né? Não, é 1 sobre 6, que é 1 sobre b menos a, 8 menos 2. E aí a gente vai ter a média aqui no meio, essa média é 5. Daí que como a média está bem no meio, está cortando no meio, fica duas fatias de mesma área. Como a área toda é 1, eu sei que aqui acima a gente vai ter 50% de probabilidade, fazendo com que a afirmação 2 seja falsa. Então, 2 é falsa. 3. Seja y uma variável aleatória definido como y vai ser 2 mais 2 vezes x. A média de y é... Então, vejam só, vamos usar aqui, deixa eu fazer aqui, aqui é o 1, aqui é o 2, vamos para o 3 aqui. A média de y, veja que y é uma combinação linear, certo? É uma reta. Então, é 2 mais 2x. Transformação linear de x. Então, a gente já sabe das propriedades que o valor esperado de ax mais b é a valor esperado de x mais b. Então, aqui vai ser 2 mais 2 vezes o valor esperado de x. Só que o valor esperado de x a gente já calculou no item 1, é 5. Então, aqui vai ser 2 mais 2 vezes 5, 12. O valor esperado de y é 12. Então, ó, não é 5, essa daqui também é falsa. Questão 4 agora. A variância de x é igual a 1 sobre 6. Olha lá, a variância de x de uma variável aleatória uniforme é b menos a ao quadrado sobre 12. Isso tudo você já sabe, a gente já provou na nossa aula. Então, a gente vai ficar com b8, a2, então 8 menos 2 ao quadrado sobre 12. 6 ao quadrado sobre 12. Então, a gente vai, ó, 1, 6 sobre 2, 3. Então, e quarto também é falso. Agora vamos para o item 5. É falso que estava dizendo que era 1 sobre 6, sendo que na verdade é 3, né? 36 sobre 12, 3. Item 5. Seja y variável aleatória, a mesma daqui de cima. A variância de y é 1. Então, a gente vai ter a variância da transformação linear. Vocês lembram que o que é constante multiplicando não vai afetar o espalhamento, então vai ser 0. O que é constante multiplicando a variável aleatória sai ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 2 ao quadrado vezes a variância de x. Então, 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. Então, o item 5 também é falso. Então, essa era uma questão tranquila. A gente tinha que saber as duas características da distribuição uniforme, média, variância, que a gente já viu em sala de aula, e as regras de transformação de valor esperado e variância de uma transformação linear. Então, essa também não era tão difícil, certo? Era razoavelmente tranquila, dado que a gente já trabalhou no curso. Questão 3 agora. E essa questão a gente vai ter um enunciado para as duas próximas questões. Então, vai ser o mesmo enunciado comum, e a gente vai fazer a 3 e a 4, usando esse pedacinho de enunciado. Então, comprimento de uma capa de plástico moldada por injeção e que reveste uma fita magnética é normalmente distribuído com comprimento... Opa, aqui está faltando médio, eu vou consertar, certo? Quando vocês forem fazer a prova, vai ter comprimento médio de 90 milímetros e desvio padrão de 0,1 milímetro. Qual a probabilidade de uma peça estar entre 89,98 e 90,02? Então, vamos lá, x... a variável x é o comprimento de uma capa de plástico moldada por injeção que reveste a fita magnética. Eu vou botar só o comprimento. Tem uma distribuição normal, com média 90, desvio padrão 0,1. Está pedindo no enunciado a probabilidade de x, o comprimento de... Aqui podia melhorar também, né? Qual a probabilidade de o comprimento de uma peça está entre 89,98 e 90,02. Então, vamos botar aqui a média 90.
Vamos jogar. O desvio padrão é 0,1. Aí a gente vai estar 90,02. Tá bem pertinho aqui. É 1/10 do desvio padrão. Esse é esse número daqui, 90,02. E o de baixo também tá bem pertinho, ó. Tá bem pertinho. 89,98. Ui, ui. Eu tô pequenininho que nem eu tô conseguindo enxergar. 89,98. Daí que vamos resolver, né? A gente quer então essa área aqui entre esses dois valores, uma área bem fininha. Então a gente quer saber a probabilidade de x entre 89 e 98. Não sei por que o 8 está saindo tão feio. 89 e 98 e 90,02 vai ser a probabilidade de x menor ou igual que 90,02 menos, então acumulado até o maior menos acumulado até o menor. Agora vamos calcular o score Z desses dois. Eu vou botar para ficar menos palavras, o F. O acumulado de 90,02, o score Z, né? 90,02 menos a média 90, dividido pelo desvio padrão 0,1. E menos a acumulada desse outro valor aqui, do score Z desse outro valor. Vamos ver quanto é que vai dar. 90,02 menos 90, dividido por 0,1. 0,2, a acumulada de 0,2, menos a acumulada de... Opa! Menos 0,2. Então, valores simétricos. Estão a mesma distância do 90 para um lado que para o outro. Então, aqui é o mais 0,2, o 90 está ao 0, score Z, e aqui o menor valor dá menos 0,2. Então, falta a gente olhar essas duas acumuladas lá na tabela da normal padrão. Então, aqui olhando na tabela da normal padrão, a gente vai ter menos 0,2 ou mais 0,20 e menos 0,20. Então, a probabilidade que a gente está querendo calcular, a probabilidade de x entre 89,98 e 90,2 é igual à acumulada do maior valor, 0,5793, menos a acumulada do menor valor, 0,4207. 0,5793 menos 0,4207. Daí que quando a gente fizer essa conta, ó, a gente fizer essa conta, vai dar lá a respostinha 0,1586. Esse valor aqui. Estão me perguntando por que essa casa aqui não está dando, está um pouquinho diferente. Vou verificar lá no sistema, possivelmente algum arredondamento. Perfeito. Apesar de que eu não me lembro de ter arredondado nada. Questão 4 agora. Lembrando que continua com o mesmo enunciado. Lembrando que aqui eu tenho que colocar de novo, ó, comprimento médio. Mas aí é o mesmo x, certo? O x, que era o comprimento, que tinha distribuição normal com média 90 e desvio padrão 0,1. Aí a gente vai lá. Seja x, suponho que o processo esteja centralizado, de modo que a média seja 90 e o desvio padrão 0,1. Já estava centralizado, né?
estranho. Não sei se foi porque esse valor caiu só nesse específico desse 90 ter dado centralizado. Senão eu vou gerar as provas, eu tenho como fazer um validador lá. Eu tenho como dizer assim, eu não quero que a média seja exatamente igual a 90. Eu vou verificar lá, depois eu olho para vocês. Mas não vai ter diferença. O processo de resolução é o mesmo, mesmo que a gente mude esses dois valores aqui. Então, suponha que o processo esteja centralizado, de modo que a média seja 90 e o desvio padrão seja 0,1. Suponha que 16 casos sejam medidos e que eles sejam considerados independentes. Eu acho que eu sei. Eu peguei a questão e eu já obriguei ele a ser centralizado. Eu acho que foi isso. Para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente pegou 16 casos, mediu eles e considera um independente do outro. Qual é a probabilidade da média entre os 16 casos? Está entre 89,98 e 90,02. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer na questão? Eu vou só tirar esse negócio de suponha que... Eu vou começar a questão para vocês assim, ó. Porque isso já está sendo dito lá em cima. Suponha que 16 casos, 16 itens de comprimento de capa de plástico, moldado por injeção, tenham sido medidos e eles sejam considerados independentes. Para vocês vai começar daqui essa questão. Qual a probabilidade da média entre os 16 está entre 89,98 e 90,2. Então, a gente está dizendo qual é a probabilidade da média dos 16 está entre 89,98 e 90,02. Como vocês já devem lembrar, né? Quando a gente estudou distribuição da média amostral, se x tem distribuição normal, a média também vai ter distribuição normal. Então, ó, x barra n, x barra 16 vai ter distribuição normal também, com a mesma média, então em torno de 90. Só o desvio padrão que vai ser menor. Vai ser sigma 0,1 sobre raiz de n, que nesse caso é 16. Tranquilo? Então, 0,1 sobre 4. E aí a gente vai ter, né, mesmo procedimento que a gente fez para o passado. Vamos calcular os scores E desse, os scores E desse e olhar na tabela. A média é 90, só que esse desvio agora vai ser menor, vai ser 0,1, o desvio do x barra 16. 0,1 sobre 4. E aí, onde é que vai estar esse 90,02? Vai estar um pouquinho mais afastado do centro. E 89,8 também. Na verdade, essa curva aqui era para ser mais estreita do que a que eu desenhei no slide passado. Então, aqui é o 90,02, que o desvio padrão dela diminuiu. De 89,98. Então, olha só. Essa probabilidade vai ser a acumulada do 90,02, acumulada da Z, menos a média sobre o desvio padrão dela. 0,1 sobre 4. E esse segundo número vai ser, vou calcular os scores dele também. Vejam que a única diferença daquela conta que a gente fez para essa é esse 4 aqui. 4 dos dois lados. Lembram? Vocês estão lembrados que essa conta que a gente fez agora deu 0,2 e essa deu menos 0,2? Então, na verdade, eu vou multiplicar esse número por 4, né? Está dividindo no denominador, passa multiplicando. Então, esse número todo aqui, que eu vou botar em verde para não confundir com lilás, vai ser 0,8. O scores é associado a 90,2 dessa nova distribuição. E esse aqui vai ser menos 0,8. Daí que eu vou olhar na tabela do normal, um menos o outro, a gente calcula a resposta. Ó, menos 0,8 e mais 0,8 que a gente estava fazendo. Né? Mais 0,8 menos 0,8. Então, a nossa resposta vai ser 0,7881 menos 0,2119. Vai dar... Eu gosto de conferir para ver se eu não fiz nada errado no enunciado. Estou conferindo devagarzinho aqui com a calculadora. 0,5
7. Na minha conta deu 62. Não sei por que que tá esse 63. Eu vou verificar também, certo? Mas talvez seja alguma questão de arredondamento da função que a gente usou, que não é igual a essa tabela que eu passei para vocês. Eu uso a função lá do Multipro. Então talvez seja o caso. Vou deixar as 4 casas, vou só verificar. Eu acho que não vai ter problema não. Então agora vamos para a questão 5. Questão 5. Semear nuvens tem sido estudado durante muitas décadas como procedimento de mudança de tempo. A precipitação pluviométrica, né, a quantidade de chuva que cai em acre pé, proveniente de 20 nuvens que foram selecionadas aleatoriamente e semeadas com nitrato de prata, indicou uma média amostral de 28.218 e o desvio padrão amostral de 466. Eu podia botar aqui, né? Ó, em acre pé. Poderia botar essa unidade de medida. Acre-pés e acre-pés. Assuma que a precipitação das nuvens semeadas tem distribuição aproximadamente normal. Por que que a gente precisa dessa hipótese? Porque nossa amostra não é tão grande. A gente tem só 20 nuvens na amostra. Então, foi cada uma das 20 nuvens, jogaram lá no prato de prata e viu o quanto choveu depois disso. E aí, pegou a média amostral e vamos ver. Com base nesses dados, é possível sustentar a afirmação de que a precipitação média das nuvens semeadas excede 27 acre-pés. Use o nível de significância de 5%. Indique o valor da estatística de teste, o valor crítico e a conclusão. Então, primeiro, vamos pensar qual é o parâmetro que a gente está analisando, qual é a variável. A variável que a gente está usando, o xi de 20 nuvens e variando de 1 a 20, é a precipitação das nuvens semeadas. Certo? A gente já sabe que é normal. Então, a gente está querendo saber, quais são as hipóteses do teste que a gente vai fazer? Será que a precipitação média, a média desses xis, é maior do que 27 acres-pés? Contra uma alternativa, eu vou botar como igual, certo? Aí, o que é que a gente tem? Primeiro, cauda superior no teste. E outra coisa é que a gente não sabe o desvio padrão da variação da precipitação entre todas as nuvens semeadas. A gente tem aqui o desvio padrão da amostra. Então, a gente tem, olha, sigma desconhecido. Como o sigma é desconhecido, a gente vai fazer um teste T. Tranquilo? Então, a estatística do teste, eu não precisava nem calcular, se vocês olharem aqui, que está tudo igual. Eu vou calcular só para ver se eu não coloquei errado lá no sistema, mas todos os itens têm a mesma estatística de teste, o T da amostra, que vai ser x barra n, 28.218, menos a média da hipótese nula, 27, dividido por S, desvio padrão da amostra, 4.446, sobre raiz de n, que é 20. Então, vamos ver só para checar. Na verdade, se vocês estiverem com pressa na prova, vocês não fazem essa parte. Tudo é igual. Por que eu coloco aqui? Para ajudar vocês na hora de tomar a decisão do teste. Poderia nem pedir para indicar a estatística do teste. Podia dizer assim, diga o valor crítico e se rejeita ou se não rejeita. Menos 20 dividido por 446 dividido por raiz de 20. Uma coisa errada. Ah, eu botei 20 em vez de 27 na minha conta. Agora sim. Olha só. Conseguem ver? 1.225. Então, só conferir, né? O valor que eu coloquei lá tá certo. Aí agora a estatística de teste. Vamos pensar, né? A gente tem um teste
T com 19 graus de liberdade, 20 menos 1. A média da hipótese nula é 27. A gente vai um teste de cauda superior, então a gente rejeita. Se tiver acima, região de rejeição aqui em vermelho, a gente vai rejeitar. Se tiver acima de um valor crítico, que deixa na cauda de cima alfa igual a 5%. Então, a gente vai pegar o T, 19 graus de liberdade e 5% de cauda superior. Isso vai dar para a gente o valor crítico, para a gente escolher as opções aqui. Então, a gente tinha, olha, o T com 19 graus de liberdade, então aqui na linha do 19, e na coluna do 5%. Então, a gente tem, olha, 1729, tá aqui. Estatística de teste a gente já fez. Pronto. Agora, será que o 729 cai na região de rejeição? Tem que refazer o gráfico, certo? Só para mostrar para vocês. Era cauda superior, eu vou fazer logo a versão da T. Então, aqui está 0. Aqui, a região de rejeição vai ser, se cair acima de 1.729. Que é o valor crítico que a gente disse que deixa a alfa igual a 5% acima, e aqui a gente está na T com 19 graus de liberdade. Então, eu só refiz esse nosso teste. Onde é que vai cair nossa estatística de teste, que é 1.225. Cai, se vocês olharem, cai aqui dentro. Ó. Não cai na região de rejeição, cai na região de não rejeição. Então, a gente não rejeita H0 a 5%. Essa é a nossa resposta, item A. Então, era uma questão de teste de hipóteses, que vocês, no teste T, que vocês tinham que identificar que era teste T para poder calcular o valor crítico certo, e precisavam tomar a decisão certa. Uma vez que definiu o valor crítico, sabendo que é cauda superior, vocês sabem que se cair dentro, se cair para cima do valor crítico, rejeita. Questão 7 agora. Questão 6 agora. Um sistema operacional de um computador pessoal tem sido estudado exaustivamente. Sabe-se que o desvio padrão do tempo de resposta seguinte ao comando particular é 14 milissegundos. Então, esse é o desvio padrão. A variável aleatória nossa é o tempo de resposta. Então, a gente manda um comando, quanto tempo demora o computador para responder. Aí está dizendo ali, a gente já sabe que o desvio padrão é 14 milissegundos. Uma nova versão do sistema operacional é instalada e desejamos testar o tempo médio de resposta do novo sistema, de modo a assegurar que o intervalo de confiança de Mi de 99% para Mi, a gente poderia ter dito quem era Mi antes em algum lugar, certo? O tempo médio de resposta do novo sistema, eu vou botar um Mi assim entre parênteses. Para mim, tem uma amplitude de no máximo 7 milissegundos. Então, eu botei até amplitude aqui em negrito para vocês não confundirem com margem de erro. Se pudermos considerar que o tempo de resposta seja normalmente distribuído e que sigma igual a 14 para o novo sistema, ou seja, a gente está supondo que a variação do tempo de resposta não muda, qual o tamanho mínimo da amostra mínimo recomendado? Então, é tamanho. A pergunta envolve tamanho da amostra. Por que eu não grifei o tamanho, certo? Tamanho mínimo da amostra. Então, a gente quer saber o N mínimo, tal que um intervalo de confiança de, a Mi, tempo médio de resposta, de 99% de confiança, tem uma amplitude máxima de 7 milissegundos. Então, lembrando, né, que sigma é conhecido, é dado para a gente. Então, como o sigma é conhecido, então nosso intervalo de confiança para a média com 99% de confiança vai ter o valor crítico que sai da distribuição normal padrão, porque eu vou usar aqui, olha, sigma sobre raiz de n. Então, aqui é o z de 1 menos alfa sobre 2.
alfa é 0,01%, então aqui eu vou ter que trabalhar com Z de 0,995. Eu vou olhar lá na tabela da normal padrão e vai dar para a gente 2,575. Para quem já sabe decorado. Para quem não sabe decorado, abre a tabela, procura 0,995 nas células e aí acha o valor da linha e da coluna associado à célula que tem valor mais próximo de 0,995. Vai ser esse 2,575. Vão ter dois valores equidistantes, com a mesma distância. Isso daqui tudo, então, é o que a gente chama de E, margem de erro, que é amplitude sobre 2. Então, como era dado 7 sobre 2, 3,5 milissegundos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, olha. 3,5 é igual a E, que é igual também a 2,575. Sigma é dado para a gente 14, isso aqui é 1 vezes, dividido por raiz de n. Então, vou passar a raiz de n para cá, vou passar 3,5 para cá, vou elevar ao quadrado. Então, n vai ser 2,575 vezes 14 sobre 3,5 ao quadrado. E aí a gente vai pegar o valor que arredonda para cima. Então, 2,575 vezes 14 dividido por 3,5 ao quadrado. 106,09. Ou seja, vamos pegar arredondando para cima, vamos pegar o 107. Então, ó, item A. Uma questão de tamanho da amostra, mínimo para a gente ter um intervalo de confiança com a precisão que a gente quer. Também é uma questão que a gente fez várias ao longo do curso. Não é uma questão tão fácil, é um nível médio, mas também não é uma questão surpresa. Vocês já fizeram questões desse tipo antes. Aí vamos para a última questão, questão 7. Um fabricante de lentes intraoculares está qualificando uma nova máquina de moagem. Ele qualificará a máquina se a percentagem de lentes polidas que contêm defeitos na superfície for menor ou igual a 1%. Quer dizer, se tiver pouco defeito, vai qualificar. Prestem atenção nesse menor igual. Se é menor igual, isso que está sendo dado tem que ser hipótese nula, porque a igualdade sempre entra na hipótese nula. Então, a gente já sabe que a gente está trabalhando com P, a percentagem de lentes polidas que contém defeito, e as nossas hipóteses vão ser P menor ou igual a 1%, 0,01, contra uma alternativa de P maior do que 0,01. Então, ele vai usar a máquina até que se prove o contrário. Ele vai considerar que ela é boa o suficiente. Quer dizer, ele só não vai usar ela se ele tiver uma evidência muito grande de defeito. Uma amostra aleatória de 210 lentes contém 5 lentes defeituosas, que vai dar para a gente um p-chapéu de 5 sobre 210. Já a gente... Então, vamos ver quanto é 5 sobre 210. Então, olha, 0,0238. Vejam que 2,38% é maior do que 1%. Mas será que é muito maior para a gente dizer, olha, não use essa máquina? Aí vamos formular as hipóteses, vamos formular e testar as hipóteses apropriadas indicando o que está pedindo na questão o p-valor. Tranquilo? Então vamos, como a gente tem aqui um teste de cauda superior, para a proporção, a gente vai ter, olha, nossa estatística de teste é o p-chapéu, uma amostra de 210, esse é o nosso N. Se H0 é verdadeira, se a hipótese nula for verdadeira, essa proporção é 0,01%, é o P0. A gente observou aqui, olha, 2,0.02381. Foi a nossa p-chapéu que a gente observou na amostra. Lembrando que o p-valor é a área da cauda
No caso, a área da cauda superior, porque a gente está fazendo teste de cauda superior, associado a o P-chapéu da amostra ou a estatística de teste da amostra, que a gente vai calcular aqui o Z da amostra. 0,02381 menos a média da hipótese nula, dividido por o desvio padrão dessa distribuição se a hipótese nula é verdadeira. Então, raiz de 0,01 vezes 0,99 sobre N, 210. Vamos fazer essa conta. Vamos arredondar para duas casas e aí a gente vai olhar na distribuição normal quanto de cauda tem. A tabela vai dar para a gente a cauda abaixo. Quando a gente olhar lá na tabela, a tabela vai indicar para a gente essa cauda aqui. Aí a gente vai fazer 1 menos essa cauda para a gente obter o p-valor. Certo? Então, o p-valor vai ser 1 menos a acumulada da z abaixo desse número que eu vou calcular aqui. Estatística de teste. Então, a gente vai ter, ó, vou aproveitar o número que já estava aqui na minha calculadora com todas as casas decimais, menos 0,01, dividido pela raiz de 0,01 vezes 0,99, dividido por 210. Pronto. Essa conta aqui deu 2,01. Vocês estão vendo que a partir dali a gente pode arredondar para baixo? Então, 2,01. Só peguei duas casas porque, né, vamos usar a tabela da normal. A tabela da normal só vai duas casas para a gente. Já está aqui a tabela da normal. Vamos procurar o 2,01. 2,01. Então, a gente vai ter, olha, o p-valor. Está todo concentrado na cauda de cima. Vai ser 1 menos a acumulada do 2,01. Vai ser 1 menos 0,9778. E vai dar para a gente 0,9778. Eu digitei errado. 0,0222. Não precisa nem mostrar essa conta para vocês, né, não? Então, pronto. Essa foi a última questão que a gente fez, a última questão da prova. Veja, eu resolvi essa prova para vocês bem devagarzinho, explicando tudo. E vou arredondar, tá? 38 minutos. Então, em 38 minutos, em 40, vocês têm 1 hora e 40 de prova. Acho que tá tranquilo para fazer. Tudo bem que eu sou bem mais rápida, porque eu já tenho todos os conceitos na cabeça, né? Já até li essas questões antes. Então, eu espero que vocês tenham ido bem na prova. Qualquer coisa a gente se fala durante a semana. Até quem já tiver passado, certo? Vocês podem entrar na aula da quarta para ajudar a fazer a resolução. Eu gosto quando vocês participam. Quem não tiver passado ainda, aí a gente vai ter uma discussão e na próxima sexta já é a nossa prova de reposição. Esse semestre está apertado porque a gente teve, né, a volta do remoto, a gente ficou aquele período todo sem ter aula. Então foi por isso que foram 15 semanas só. Semestre que vem vai ser apertado de novo, então vai ser também uma correria. Mas eu espero que tenha dado para vocês aprender bem e que a prova não esteja tão difícil, que vocês passem. Eu queria que todo mundo passasse, assim, se dependesse só de mim. Aí vocês sempre falam, mas depende, é só você passar todo mundo. Não, tem que passar sabendo, né, a matéria. Então, pessoal, até mais na frente na semana.